Acho que o microfone é por causa da internet. Eu vou pedir para os irmãos que sempre for falar, pedir o microfone, porque senão o pessoal que está em casa não ouve. Vamos orar então? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, pelo grande privilégio e oportunidade de estar com irmãos adorando ao Senhor, buscando, Pai, compreender melhor a Sua palavra e como ela se aplica em nossas vidas, Pai. Pedimos Suas bênçãos sobre todos os irmãos e irmãs que têm o dom aqui de ensino, que eles possam estar cada vez mais enraizados na Sua palavra e que o exemplo de vida de cada um desses irmãos também possa nos ensinar, Pai, através da prática cristã, Pai. Nós queremos desenvolver nosso conhecimento sobre o Senhor, mas mais do que isso, queremos viver, Pai, o que nós temos aprendido. Pedimos Suas bênçãos em especial pelo professor Luiz e por todos nós que estamos aqui para aprender hoje. Fazemos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, então vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Filipenses. E hoje nós vamos enfrentar aí o capítulo 2 de Filipenses. Eu vou ler inicialmente até o 18, porque talvez a gente não consiga chegar até o final, né? Depois, se for necessário, a gente lê o restante. Mas aí eu recomendo fortemente que você esteja dedicando um tempo especial a este livro em casa, ok? Nas suas leituras diárias, para que nós possamos meditar bastante nos ensinamentos. Amém? Então, Filipenses 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? A partir do 19,
conforme está no nosso banner ali. Ele vai falar de Timóteo e Epafrodito, que eram homens bons e que serviam a Deus e ao Evangelho. Mas tem uma fábula que se chama a fábula dos 4 touros e o leão. Tinha 4 touros que eram muito amigos e eles sempre estavam juntos. E tinha um leão que estava de olho neles. O leão queria se banquetear, mas o leão sabia que eles 4 juntos não era possível enfrentar. Ele poderia, o leão, derrotar cada touro tranquilamente, sozinhos. Mas os 4 juntos, não tinha jeito. Aí então, o que o leão faz? Ele arquiteta um plano. Toda vez que um touro se afastava um pouquinho dos outros 3, ele chegava para o touro e falava, ó, aqueles 3 lá estão falando mal de você. Você se afasta um pouco e ele fala mal nas suas costas. Plantava uma mentira na cabeça de um touro. Aí, daí a pouco, falava a mesma coisa para outro touro, para outro touro. Criou-se um clima tão ruim que os 4 touros ficavam pensando que os outros não gostavam deles e que estavam falando mal dele. E começaram a se separar cada vez mais, até que um dia cada um foi para um canto. E o leão pôde saborear 4 deliciosas refeições. Abateu um por um. A moral dessa história, né, como toda a fábula de Esopo, que usa os animais como modelo, assim, para a gente poder se localizar, é essa mesmo. A união faz a força. Enquanto eles estavam unidos, eles estavam fortes. Mas quando eles se dispersaram, por um motivo que nem era verdadeiro, eles foram tragados, foram abatidos. Será que isso acontece? Pode acontecer com nós hoje? A palavra de Deus diz que nós somos muitos membros, mas que formamos um corpo só. E que o dedo não é menos importante que a cabeça não é mais importante que o coração, e os órgãos, eles têm que agir numa simbiose, né? Num conjunto perfeito. E o que acontece com um dedo se ele é retirado do corpo? Alguém pode me responder? Apodrece. Qualquer parte do teu corpo que você retirar, ela apodrece. E da mesma forma o cristão, se ele ficar sozinho, se ele cair no engano, ele pode enfrentar esse mundo sozinho, ele vai apodrecer. E essa expressão, né, que a união faz a força, ele é um ditado reconhecido universalmente, né? Quantas vezes cidadãos comuns num país se uniram para defender seu país numa guerra? Sozinhos ia conseguir fazer alguma coisa? Não. Mas juntos eles conseguem. Tem uma máxima que diz, é um escritor, pensador italiano, Niccolo Machiavelli, muito mais conhecido como Maquiavel. Ele escreveu um livro na Idade Média, mais ou menos um pouco depois, chamado O Príncipe. E ele dizia lá, uma das formas de se conquistar povos, divida e conquiste. Por quê? Enfraquece. E essa frase é verdadeira e o próprio Jesus, muito antes de Maquiavel, já tinha usado essa expressão. Lá em João 17, 20 e 23, Jesus orou para que nós fôssemos um. Alguém poderia ler para nós? João 17, 20 e 23.
20 e 22? 17, do 20 ao 23. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Pode ler o 23 também. E eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que nos leve à plena unidade. Gostaria de ouvir de alguém aqui. O que vocês entendem por isso? Que nos leve à plena unidade. Oi? Que nós sejamos levados à plena unidade. O que Jesus está querendo dizer com isso? Uma das coisas que marcou o primeiro século no desenvolvimento da igreja, que foi o período que mais cresceu, né, na história, não é que todos pensavam igual ou que fossem iguais, né? Não era um monte de robôs pensantes, né, da mesma forma. Pelo contrário, o que chamou a atenção é que eram pessoas diferentes, com culturas diferentes, raças diferentes. Tinha judeu, tinha grego, tinha raças que eram bastante rejeitadas pelos povos mais civilizados, como os citas, por exemplo, né? Havia citações de que os citas eram tão violentos que nas guerras eles matavam os seus oponentes, tiravam o crânio e bebiam o sangue deles no próprio crânio. Essa era a fama dos citas, que estavam lá junto com os judeus, com os gentios, e todos viviam no mesmo propósito. E Paulo, quando se deparou com o problema da igreja lá em Roma, que eles estavam discutindo quem seria melhor, quais eram melhores, Paulo disse para eles o seguinte, falei, olha, abra mão do seu direito para poder manter a unidade, né? Se comer carne, por exemplo, é um problema entre vocês, então que não coma, né? Paulo estava disposto a virar vegetariano pela unidade, porque o importante é você abrir mão do seu próprio direito para poder manter a unidade. Que quando cada um está disposto a defender seu próprio interesse, aí nós temos um problema sério, né? Então, ter o mesmo propósito em Jesus Cristo é pessoas diferentes, culturas diferentes, mas que conseguem conviver em unidade. Foi isso que chamou a atenção da igreja no primeiro século. Obrigado, Donias. Essa pergunta me lembra Gênesis capítulo 11, quando havia um povo querendo uma grande torre. E eu gosto muito dessa passagem, a Torre de Babel, porque eles querem construir de uma forma errada, né? O objetivo é errado, mas o versículo 5 diz assim, no capítulo 11: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor:
eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então, a unidade, o ser um só povo, está conectado a você ter um objetivo em comum, um único objetivo em comum. O que faz uma nação ser um só povo não é só que eles pensam iguais, né, como o Adonis estava falando, mas é que você tem um propósito igual, um objetivo igual, e todos avançam para o mesmo objetivo. E aí, olha o que Deus fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, senão nada vai parar esses caras. Absolutamente nada pode impedir eles. Por quê? Porque eles são um só povo, né? Tudo bem que aqui eles falam a mesma língua, no sentido idioma aqui, mas quando você tem uma unidade, um só povo, você também fala a mesma língua, tendo culturas diferentes e tendo pensamentos diferentes. Você cria uma unidade, o qual você se comunica da mesma forma, porque você tem um único objetivo. Então, tudo que você faz está ligado àquele propósito comum. Então, as diferenças, elas são derrubadas quando você coloca o propósito acima das culturas, do pensamento. Então, o que faz uma unidade, essa é a pergunta, né? O que faz uma unidade é quando você tem um único objetivo, né? E Jesus deixa isso claro, né, no Novo Testamento, quando inclusive Jesus fala o propósito dele vir, ele vem, e a missão que ele dá para nós. Então, o que conecta ao ponto de nós sermos um é um objetivo em comum, é um propósito em comum, e é o que move, né? Independente de como cada um pensa. E Torre de Babel demonstra a força que isso tem. Ao ponto de Deus falar, eu preciso intervir, porque senão esses caras não vão parar, porque eles são um só povo, eles falam a mesma coisa, eles têm o mesmo objetivo, eles vão construir porque eles estão juntos nessa construção. Obrigado. Eu tenho uma pergunta e, na verdade, eu estava pensando aqui por um outro lado, né? A gente fala assim, quando Jesus fez essa oração, né? A gente meio que sabe o que nós temos que fazer, que nós devemos acolher, ter o mesmo propósito, nós devemos estar como uma família. E eu fiquei pensando na sua história aí do leão e dos 4 bois, né? Dos touros, e eu gostei dela. E eles pensaram que os outros estavam falando mal deles. Então, eu acredito que por vezes algum membro pode achar que ele não está sendo querido, que outras pessoas estão falando mal dele, que ele está se sentindo excluído. Talvez ele acredite que, às vezes, que ele dá uma ideia e alguém discorde, e talvez pode até ser verdade. Mas como que... Só que ela é importante, né, para a unidade. Então, como que ela deveria agir? Qual deveria ser a atitude dela quando ela tem esse sentimento? Sentimento de exclusão? O que você acha? Porque se nós somos um, isso é a minha opinião, né? O esforço que essa congregação está fazendo aqui para manter a unidade da igreja é louvável. No grupo casa, no grupo pequeno. Da minha parte, eu consegui algum crescimento espiritual, se é que eu consegui algum, foi graças ao estudo da palavra do Senhor. Foi graças à união com outros irmãos, né? Mas da minha parte, Renato, é isso. Porque eu entendi a sua pergunta corretamente. Se alguém estiver pensando que está sendo excluído... Imagina que eu começo a pensar que eu estou sendo excluído. Ah, tá. Então, o que eu deveria fazer? Eu estou me sentindo assim. Então, qual é a atitude que eu tenho que fazer? Porque agora não é mais amparar as pessoas. Sim. Talvez muda de ideia. Você com certeza, vou usar o teu exemplo, né? Vamos supor que você está sentindo isso.
Você com certeza tem irmãos de confiança aqui, né? Além de todos, alguns de maior confiança, não tem? Nós temos uma direção espiritual, não tem? É difícil falar de mim? Não, estou dizendo, não estou falando de você, entendeu? Só estou usando, se fosse você. E eu estou usando você como exemplo. O que você deve, o que essa pessoa deve, é procurar ajuda, sim. Porque se você se isolar nos seus problemas, aí você vai fazer igual aos touros. Você vai achar que ninguém gosta de você, você vai se apartar e vai ser tragado pelo mundo. Então, se eu tivesse que dar um conselho para a pessoa que está nessa situação, procura a liderança da sua igreja. Não deixe que pensamentos ruins te tirem do propósito, do objetivo, como o Bruno falou e o Adonias falou. Nosso objetivo qual é? Jesus Cristo. Nosso objetivo é alcançar a salvação. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos ganhando tempo aqui nesse domingo de manhã, louvando a Deus, porque nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Nós cremos que Ele preparou um lugar para nós, porque Ele disse que preparou e está esperando a gente lá. Então, o que vai me tirar desse propósito? Francamente, nada. E se eu tiver qualquer dúvida, eu tenho a maturidade suficiente de chegar no irmão e perguntar para ele. Mas se essa pessoa não quiser chegar diretamente, pode recorrer aos recursos que a igreja tem. O Adonias pediu a palavra, mas a Sandra pediu primeiro, depois ele. Enquanto ele falava, eu estava lembrando de Paulo e Barnabé, né? Da discordância que eles tiveram, da discussão, e diz que foi tão acalorada que eles tiveram que ir um para cada lado. Mas, assim, em nenhum momento fala de exclusão, né? E eles não se sentiram menos, muito pelo contrário. Eles contribuíram demais até para a unidade da igreja, né? E a gente vê várias pessoas, vários irmãos que têm esse tipo de sentimento, mas talvez falte maturidade, porque a unidade é justamente a gente pensar como um, e não em nós, porque assim, cada um vê o que é melhor para si, porém, não deve ser dessa forma quando a gente participa de uma família. Uma família é justamente isso, a gente tem que viver pelo bem de todos, né? É de um todo, não só o meu. Então, é preciso maturidade. Para isso, a gente tem que deixar o nosso sentimento de... deixar de ser... né? O nosso egoísmo, talvez. Exatamente, porque essa é uma atitude egoísta. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, não é mais a gente, não é sobre a gente, é sobre Ele e sobre a família, sobre o outro, né? Porque assim, a gente precisa ser mais forte, a gente precisa se esforçar em crescer, em amadurecer, para sempre apoiar o outro, para sempre pronto para servir o outro, né? E não ser servido. Então, não é porque eu dou uma ideia que tem que ser acatada. Geralmente, a gente pode... Sim, a gente tem que contribuir, mas não necessariamente a minha ideia ou o que eu penso ser o melhor realmente é o melhor. Então, a gente tem que parar com essa mania de ser egoísta, sim, porque não é mais sobre a gente, é sobre Cristo. E a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, não para nós, sempre pensando no próximo, sempre pensando no outro, porque sempre vai ter alguém mais forte do que a gente e um que precisa da gente, que está começando, ou então que tem uma dificuldade maior que a gente. A gente tem que estar pronto sempre para servir, sempre para agregar, né? E toda vez que a gente se sente menos, ou alguém está falando mal de mim, a gente não está olhando para Cristo, a gente está olhando para a gente. Obrigado, né? Sandra. Uma vez nós falamos aqui na pregação sobre servir a Deus com excelência. Você tem que fazer uma reflexão também de como você está servindo a Deus. Estou dando o meu melhor para Deus? Porque quando você dá o teu melhor para Deus, esse tipo de questão, o problema é o outro. Nós temos aprendido muito nos grupos pequenos sobre isso.
Você só consegue ter controle sobre você mesmo. Você não tem controle sobre as outras pessoas. Né? E quando você tem certeza que você está dando o teu melhor para Deus, descansa. Vanessa. Se o Renato me permite aqui, eu não quero responder, mas eu quero indicar onde está a resposta, tá? A resposta para a pergunta, em princípio, né, e de forma prática também, está no próximo versículo, 5 a 11, que Paulo diz o seguinte, né? Seja a sua atitude igual à de Cristo. Porque, embora ele fosse Deus, ele não usou o fato de ser Deus como algo que ele podia se apegar, mas pelo contrário, ele se esvaziou e tornou a posição de servo. E eu penso que o que resolve essa atitude que alguns irmãos possam ter, e que eventualmente nós tenhamos também, é a consciência de que está faltando o exemplo de Cristo na nossa vida, e tem a mesma atitude que ele, né? Se esvaziando de nós mesmos, né? Abrir mão daquilo que nós teríamos como direito para se apegar e tomar a posição de servo, né? Quem é servo não é o filho, né? Ele sabe que a posição dele é de servir, né? Amém. E, irmãos, podemos avançar um tema aqui um pouquinho? Agora, se for muito necessário, não? Quer ler alguma coisa? Pode ir. Eu tinha a mesma do que foi citado ali, ia complementar, mas não tem problema, vamos continuar. Amém. Bom, e lá em Marcos 3, 24 também, né, Jesus diz que se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Falando também da unidade. Eu destaquei aqui, né, tem muitas verdades desses versículos de 1 a 4, mas destaquei duas. É preciso haver unidade. Isso não tem nenhuma dúvida. E um fator imprescindível para haver a unidade é a abnegação, que encaixa muito nisso que a gente falou aqui até agora. A abnegação, que é o altruísmo, né? Que é um desprendimento, uma ação caracterizada por desprendimento, né? Em benefício de uma pessoa, de uma causa, né? Você se nega a si mesmo por um bem, um valor maior, né? Só que para a gente estar unido uns com os outros, a palavra diz que tem uma condição. Qual que é a nossa condição de estar unidos uns com os outros? Por que nós estamos aqui hoje? Oi, Joana. Deixa eu chegar o mic, Joana, porque senão não fica na internet. Tem uma passagem que diz que nós não devemos deixar-nos de reunirmos como cristãos, porque o exemplo de uma fogueira, né? Se você tirar uma brasa ali que está viva, vibrante, colocar fora, ela vai esfriar. Obrigado. E especificamente essa condição, né? Nós só podemos estar unidos uns com os outros se primeiramente estivermos unidos com Cristo. Se não houver a nossa união com Cristo, isso aqui, nada disso faz sentido. E como nos unimos com Cristo? Gálatas 3, 26, 27 diz que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então a gente se reveste de Cristo através do batismo, e aí sim a gente consegue essa unidade. Vamos passar para o item seguinte. Tenho a atitude de Cristo. O texto dessa lição, irmãos, contém um dos maiores desafios do Novo Testamento e também uma das mais importantes sessões doutrinárias sobre Cristo.
O desafio é termos a atitude de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós demos no versículo 5 do capítulo 2. Paulo ele rogava aos filipenses que fossem unidos. E ele enfatizava, né, que uma das chaves para ver essa unidade era não pensar em si mesmo, mas pensar nos outros. Paulo ele considerava inapropriado para o corpo de Cristo olhos egoístas, mente presunçosa, ouvidos sedentos de elogios, boca muda, coração com pouco espaço para os outros e mãos que só servem ao seu próprio ego. Sintetizando os ensinamentos de Paulo, né? Através do Espírito Santo. E para que os seus leitores daquela carta, e hoje nós, né, compreendêssemos o que a verdadeira abnegação exigia, Paulo apontou para o exemplo definitivo, conforme disse o Adonias, o Bruno. Jesus, do 5 ao 8. Era como se ele dissesse: se vocês estiverem à disposição do coração do Senhor, serão unidos, desfrutarão de paz e harmonia. Ele pega o nosso exemplo máximo. Paulo devia enfrentar muitos problemas sobre a disposição dos irmãos na época. Filipos de Roma distava mais ou menos 1000 quilômetros. Era chão, hein? Um pouco de barco, um pouco a pé. Sabe Deus como que eles venciam essa distância. Para nós, 1000 quilômetros é muita coisa. Você imagina naquela época. E ele vai falar lá que ele pretende enviar Timóteo, né? E ele diz que ele, na verdade, não tem outro para enviar, porque cada um cuida do seu próprio interesse. Então, você imagina. Vamos pegar o exemplo lá de Simonésia, que dista, não sei, acho que é quase 1000 quilômetros daqui até lá, né? E nós fomos a Roma e Simonésia é Filipos. Nós precisamos ajudar os irmãos lá, encorajar eles. Quantos irmãos nós encontraríamos dispostos a ir lá em Simonésia e encorajar esses irmãos? E não era diferente nessa época de Paulo, né? E esse desafio, irmãos, lançado aos filipenses, de usar Cristo, né, como nosso exemplo máximo e nos abdicar do nosso eu. Será que ele está falando com nós hoje também? Com certeza, né? Precisamos ter a atitude mental que Cristo possuía. E aí a primeira coisa que vem à mente, mas Jesus é Deus. Como que vamos alcançar isso? Nós temos que morrer tentando alcançar isso aí. Nós precisamos procurar o conhecimento, e não só o conhecimento, como o pleno conhecimento. E alguns de nós temos dificuldades para seguir os passos de Jesus, conforme o apóstolo Pedro nos ensina lá em 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E por que temos essa dificuldade? Porque nós não temos a mente de Cristo. E isso que nós temos que buscar, irmãos. Ele vai falar aqui, nós já lemos, né? Que nós somos diferentes. Nesse mundo corrompido, nós temos que brilhar como estrelas no universo. Se ele está dizendo, Jesus disse, os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo disseram também. É possível. É difícil? Com certeza. Mas é
possível. E o grande desafio do versículo 5 é acompanhado de uma lindíssima mensagem registrada no versículo 6 a 11. Esse trecho compõe uma das declarações mais significativas a respeito de Jesus. E essa passagem ela se divide naturalmente em duas partes. Dá para a gente perceber bem. A humilhação de Cristo, que vai até do 6 ao 8, né, que diz que ele se despiu de toda a sua majestade, se fez homem, sofreu, padeceu, e depois a sua exaltação, dos versículos 9 ao 11. A primeira ilustra o que significa ter a atitude de Cristo. Aquilo é ter a atitude de Cristo. É se colocar mesmo, né, nas situações. Encarar as situações. E a segunda nos sugere por que é importante a gente tentar fazer a primeira. Entendeu? Por que é tão importante? Para Deus poder te reconhecer naquele dia maravilhoso, né? E, na sua opinião, qual a mensagem sintetizada no texto desses versículos sobre, de 5 a 11, que diz que temos a atitude de Cristo, sobre Jesus Cristo? A resposta pode ser várias, mas só para dar um spoiler da resposta que eu pensei, né, que eu procurei, é João 3,16, só que da visão de Cristo. João 3,16, que qualquer um pode falar aqui sem abrir a palavra, né? Porque Deus amou o mundo tanto, né, que enviou o seu Filho. É a mesma resposta, só que no ângulo de Jesus Cristo. E seria a seguinte: Jesus nos amou tanto que se dispôs a deixar o céu e vir à terra para morrer por nós. E a palavra diz que nós temos que ter a mente dele. Ele se dispôs. O irmão pregou hoje na ceia, né? Sobre quem matou Jesus, né? E não foi bem assim, mas só parafraseando. Na verdade, Jesus se entregou por nós. Ele quis ir para a cruz. Ele sabia o objetivo que ele tinha que cumprir. Ele sabia do plano do Pai. E acho que a pregação do Marcelo, né? Falando que ele orou, mas que fosse feita a vontade de Deus. E ele se entregou. E ele mesmo fala isso, né? Ninguém me tira a vida, eu dou a minha vida para vocês. E a palavra diz que nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós lemos aqui, lá em 1 Pedro, e diz também que nós temos que ter a mente de Cristo. Se a palavra diz, nós temos que perseguir isso. Esse ano todinho nós estamos seguindo aqui, né, sobre crescimento espiritual. Crescer na graça, crescer no Espírito. Tudo para tentarmos o quê? Alcançar o pleno conhecimento. E Jesus nos amou tanto que se dispôs a deixar o céu, a sua glória, a glória de Deus, para se fazer homem, carregar essa carcaça que nós carregamos. Como nós vimos no curso lá da volta de Jesus, né? Isso vai virar pó, vai voltar para a terra. Nosso espírito volta para Deus e a nossa alma vai para o céu. Amém? Filipenses 2, 5, 11 pode causar um impacto poderoso nas nossas vidas, se permitirmos. Nós temos que permitir. Alguém comparou esses versículos com os poderosos raios do sol. O sol pode abençoar as nossas vidas, ou então a gente pode se esconder dele,
num quartinho escuro e ficar lá, sozinho, morrendo, sem o sol. Mas o sol está lá. E aqui é a mesma coisa. O sol ainda está lá, mas quem optar por ficar longe dele, vai desfrutar do quê? Escuridão e frio. E a mesma coisa com Jesus. Jesus, ele nos instruiu, nós temos o privilégio de ter toda a sua palavra registrada para seguir. Mas como o sol, se você nunca saiu ao sol, você nunca vai ter o benefício dele. E Jesus é da mesma forma. Nós não podemos ignorar essas revelações que foram feitas em Filipenses, irmãos. Precisamos viver segundo essas verdades. E ela pode e vai transformar as nossas vidas. Amém? Um comentário final sobre essa maravilha que Jesus fez por nós? Porque o texto é fortíssimo, né? Oi, Renato. Você falando sobre tem a mesma atitude de Cristo, tem um mandamento, né, que diz o seguinte: ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que daí no Novo Testamento Jesus vem e ele diz que nós devemos amar o próximo como ele nos amou. E em primeiro, você estava falando sobre isso aí, sobre esse tema, eu estava lembrando de um versículo em 1 João 4, que diz o seguinte, 4,19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, quando eu fiquei ali na recepção, eu percebi às vezes que algumas pessoas, elas faziam questão de quando entrava, elas iam pela outra porta. Já vi isso também. E normalmente acho que são pessoas assim que, não sei se estavam visitando ou que não queriam um comprometimento, porque entrava rápido e na hora dos avisos já saía. Tinha irmãos também assim, né? Mas pelo menos não sei se eu tive a impressão ruim, né, errada, mas parece que estava simplesmente cumprindo tabela com Deus, vindo no culto, querendo adorar o Senhor. Só que quando eu vejo esse versículo, adorar a Deus é também um relacionamento muito próximo com o meu irmão. E não importa se eu estou bem com ele ou não. Se eu não me engano, quando Judas traiu Jesus, Jesus chamou ele de amigo, mesmo sabendo o que ele tinha feito. Não era só o que ele achava, ele sabia o que ele tinha feito, e chama de amigo. Então, não é o próximo, é o que eu estou fazendo. Eu estou amando, eu estou servindo, eu estou amando o próximo como Cristo me amou, porque quando ele me amou, eu era um pecador, estava mergulhado no erro, né? Então, o relacionamento com o Senhor é diretamente proporcional ali ao meu relacionamento com o meu irmão. Eu tenho que amar. Se nós tivéssemos tido tempo, ali naquele terceiro item, a descrição do trabalho de um cristão, lá no versículo 14, eu coloquei um tema aqui que é trabalhe de boa vontade. Vai falar exatamente, usado esse versículo que você disse, 1 João 4:20. Paulo afirmou que precisamos trabalhar prontamente, de boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. A palavra murmurações refere-se à expressão de descontentamento secreto, taciturno, reclamação. Quando temos contendas, não só desagradamos nossos irmãos, como o próprio Senhor Deus. Quando membros da igreja não se dão bem, Deus leva isso para o lado pessoal. E está estampado aí em 1 João 4:20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? Irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Foi muito bom ter mais esse tempo com vocês aqui. Renato, você pode fazer uma oração para encerrar para a gente? Pai Santo, Deus amado, graças te damos, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo de Cristo, que é o teu corpo, Pai, a igreja. Que o Senhor nos ensine a amar uns aos outros, amar como o Senhor nos amou, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa unidade, que a gente possa edificar uns aos outros, Senhor, e refletir a glória de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus, Pai, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje e sempre, em nome dele, amém. Amém. Obrigado, irmãos. Acabou. Está liberado. Vou pegar esse aqui, senão eu vou para cá.